Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender aqui um pouco sobre distribuição exponencial, tá? Mais um vídeo aí da nossa playlist de probabilidade, né, em que a gente vai abordar aspectos como distribuições de probabilidade discretas e contínuas, tá? Lá na playlist de probabilidade você encontra vídeos sobre Poisson, binomial, né? A gente já viu aqui também a uniforme e nesse primeiro momento, vamos aprender aqui um pouco sobre distribuição exponencial e distribuição normal, tá certo? Na aula de hoje, especificamente, a gente vai aprender sobre distribuição exponencial. Então, vamos entender um pouco as principais características, né, para que serve essa distribuição exponencial aí, né? Vou resolver aqui um exercício para que vocês entendam melhor como funciona essa distribuição e, ao final da aula, tá? A gente vai ver como que a gente gera valores dessa distribuição, calcula probabilidades e etc. no R, tá joia? Então, como sempre, tá aqui o índice, tá? Vou deixar para vocês, caso queira pular para alguma parte em específico, beleza? Então, vamos iniciar aqui. Então, olha só, pessoal, a gente sabe, né, que as funções, as variáveis aleatórias contínuas, elas são caracterizadas pelas funções de densidade e probabilidade, né? Então, olha só, no caso da distribuição exponencial, a gente tem aqui o seguinte, olha só, a variável aleatória x possui distribuição exponencial com parâmetro lambda, tá? No material que você está estudando pode ser um outro parâmetro diferente, tá? Mas se você trocar aqui na nossa função densidade de probabilidade, você vai ver que é semelhante, tá? Só muda a notação. Se a sua função densidade de probabilidade for dada por, olha só, lambda é elevado a menos lambda x se, né, o nosso x for maior ou igual a zero e zero caso contrário. Ou seja, a distribuição exponencial ela só assume valores para x maior ou igual a zero, beleza? A nossa notação, se a nossa variável x segue essa distribuição exponencial, né, esse sim aqui, né, barra sim lá no LaTeX, né, esse tio, x segue distribuição exponencial com parâmetro lambda, beleza? Então, essa daqui é a função densidade de probabilidade da nossa distribuição exponencial. Para a gente ilustrar um exemplo, né, e para a gente entender como funciona graficamente, essa função densidade de probabilidade aqui, ela representa essa reta aqui, tá? F de x. E como a nossa variável x, nesse caso, para x, eu estou considerando um exponencial com lambda igual a 1, então isso significa que esse f de x vai ser 1 vezes e elevado a menos 1 vezes x, né? Se x for maior ou igual a zero, e zero caso contrário, não é isso? Zero para outros valores. Ou seja, basicamente, isso aqui é igual a e elevado a menos x. Essa reta, portanto, a reta em preto aqui, tá? Ela está representando a função e elevado a menos x. Tá? E a reta não, né? A curva, na verdade. Então, dependendo aí do valor do lambda que você estabelecer, a gente vai ter diferentes curvas para a nossa distribuição. E essa área aqui, tá? Que está em vermelho, tá? Que eu estou destacando aqui, vermelho, laranja, né? Essa área aí, a integral, né? Em todo o espaço de x, como a gente já sabe lá do conhecimento básico das variáveis contínuas, beleza? Essa integral, ou seja, essa área destacada aqui, ela obrigatoriamente vai ter que ser igual a 1, tá? Essa área total. Até porque é um dos critérios para que a nossa f de x seja uma função de densidade de probabilidade, tá certo? Ou seja, se você integrar, né? Vamos puxar para cá. Se você integrar de 0 até mais infinito e elevado a menos x dx, tá? Isso aqui deve ser igual a 1, beleza? Pode resolver a integral, fica à vontade se você quiser, beleza? E aí, né, para ilustrar para vocês a influência do lambda, né, nessa função densidade de probabilidade que a gente acabou de ver aqui, a gente tem o gráfico para vários lambdas diferentes. Né? Olha só, a gente pode observar que a gente tem essa curva em roxo aqui. Roxo é o lambda igual a 3. Né? A gente vai partir de 3 aqui. Em vermelho, o lambda igual a 2 e assim por diante. Para cada uma delas individualmente, por exemplo, se você isola essa curva em roxo aqui, a área abaixo dessa curva vai ser igual a 1. O mesmo vale para todas as curvas quando analisadas individualmente, beleza? Então, ou seja, essa curva, por exemplo, com o lambda igual a 0,5, né? Nesse caso, o nosso f de x é igual a 0,5 vezes e elevado a menos 0,5x, né? Para
x maior ou igual a zero. Beleza? O mesmo vale para, né, a verde. A verde aqui é exatamente a mesma que a gente viu anteriormente, tá? Essa curva está um pouco diferente porque ela está sendo colocada em comparação com outras aqui, beleza? Em relação à escala, tá joia? Então é dessa forma que o lambda define o formato da nossa distribuição, beleza? E aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui para falar uma coisa interessante para vocês. A distribuição exponencial ela é muito usada, né, para a gente entender o comportamento de duração de equipamentos. Tá? Então, para pensar. Né? Imagina um equipamento qualquer, um telefone, por exemplo, e esse X, imagina que seja o tempo medido em anos. Né? O processador, o display de um telefone, por exemplo. Né? Então, você pode notar que valores próximos de zero aqui, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, que 0,5 seria o equivalente aqui a 6 meses. Né? Vamos colocar assim. Então, a grande maioria, né, a densidade elevada aqui dos telefones vai durar, né, por exemplo, nesse primeiro intervalo aqui. Maioria não, né, mas um grande pedaço. E à medida que esse tempo vai passando, tá, à medida que a gente vai deslocando o x, que é o nosso tempo, para a direita, o nosso f de x, né, ou seja, a densidade correspondente a esse tempo vai diminuindo. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Muitos equipamentos, imagina aí a duração de qualquer equipamento específico, né, muitos deles, né, a grande maioria vai passar de zero aqui, mas, vamos colocar, a minoria vai passar de 3 ou 4, né, dependendo, né, do que você vai estar avaliando. Óbvio que, para cada situação específica, você vai ter um lambda diferente para modelar isso, beleza? Então, importante destacar, tá? Então, uma possível aplicação, tá? Tem outras, beleza? Mas, basicamente, é nesse contexto aí que a gente entende a distribuição exponencial. Em relação à esperança e à variância, né, a gente já vai pré-definir esses valores para facilitar a nossa vida. Não é? A gente sabe, e a gente viu lá da aula de distribuições contínuas, que a esperança de x, né, é a integral de menos infinito até mais infinito, tá, de f ou de x, que multiplica f de x dx. Né? Ou seja, sendo o nosso f de x dado por isso aqui, então a gente substitui o f de x na nossa fórmula, não é isso? Então, isso aqui vai ficar a integral, e também a gente precisa definir o espaço de x, de 0 até mais infinito, de x vezes lambda e elevado a menos lambda x dx, beleza? Então, aqui, você vai cair no integral por partes aí, tá? Que quando você resolver ela, a gente vai chegar exatamente nessa forma generalizada aqui para a nossa variância, tá? Isso aqui, pessoal, facilita demais a vida da gente. Por quê? Você não vai precisar integrar, né? Por partes, né, resolver todo o processo de integral nessa situação específica. Tá? E também a gente sabe, né, que a nossa variância, aqui nesse caso, tá, quem? É a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, né, ou a esperança ao quadrado de x. Esse valor aqui, a gente sabe que é esse aqui ao quadrado. Né? E essa esperança de x2 aqui é a integral de x2 de 0 até mais infinito de f de x dx. Tá? Então, quando a gente resolve tudo isso aqui, a gente chega nessa forma generalizada para a variância. Tudo bem? Então, qual que é o ponto aqui? Se você tem o conhecimento de lambda, você já vai ter automaticamente, você sabendo disso aqui, você vai ter automaticamente o conhecimento da esperança e da variância, né, da sua variável x. Tudo bem? Ou seja, da média e da variância. Tá joia? O cálculo de probabilidades ele funciona da mesma forma que a gente né, viu lá na nossa aula de variáveis contínuas. Tá? Ou seja, a probabilidade dessa variável x estar entre os pontos A e B vai ser a integral do nosso f de x em relação a x, né, entre esses dois pontos. Ou seja, a gente vai querer a área abaixo da reta ou da curva que isso vai estar representando. No nosso caso aqui, vai ser representado por uma curva. Tá? No caso, o nosso f de x é lambda vezes e elevado a menos lambda x em relação a x. Tudo bem? E, por fim, né, a gente tem a nossa função de distribuição acumulada. Não é? Ou seja, se a gente tem uma variável aleatória x, a nossa função de distribuição acumulada, que é nosso f de x, tá? Vai ter aula sobre isso especificamente aqui, tá? É a probabilidade de x ser menor ou igual do que um ponto x. Ou seja, você vai acumular a probabilidade x até chegar em um ponto específico que você quer. Então, a forma generalizada para a gente resolver é isso aqui.
Como que a gente chega nesse valor 1 menos e elevado a menos x? Ora, essa probabilidade aqui, a gente já viu lá na aula das variáveis contínuas que vai ser a integral de 0 até x, certo? Lambda vezes e elevado a menos lambda, eu vou chamar de s aqui só por questão de notação, tá? ds, tá? Esse s está representando o x lá na nossa fórmula, só como a gente está integrando por x, a gente vai precisar fazer uma substituição, tá? Então é mais aqui uma questão de notação mesmo, beleza? Então aqui nesse caso, por exemplo, você vai ter o lambda, tá? A integral, né, de e elevado a menos lambda s em relação a s, né, ds, vai ser e elevado, a gente vai repetir isso aqui, certo? Dividido, tá, por menos lambda, né, que é pela derivada do que está aqui em cima, beleza? Tá aqui um intervalo, né? Vamos botar menos isso aqui, tá? Negativo no intervalo de entre x e 0, não é isso? Ou seja, né, você já pode cancelar o lambda aqui, tá? Ou seja, isso aqui vai ser e menos e, na verdade, elevado a menos lambda s. É isso? Entre x e 0. Ou seja, isso aqui vai ser menos e elevado a menos lambda x, não é isso? Menos e elevado a menos lambda vezes 0. Tá? Ou seja, isso aqui é mais 1. Então fica 1 menos e elevado a menos lambda x. Tá? Que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Beleza? Então, basicamente, né? Ou seja, se você quiser saber, por exemplo, a probabilidade acumulada até o ponto 10 na sua variável aqui. Então, você já vai ter o lambda disponível, você basta substituir o x aqui por 10 e aí fazer a conta na sua calculadora. Tá joia? Então, vamos lá, né? Vamos para os exercícios, beleza? Beleza, pessoal. Então, olha só, vamos lá. Considere x a duração de uma consulta médica em minutos, certo? Uma variável aleatória que segue distribuição exponencial com lambda igual a 0,1. Vocês lembram que o nosso f de x é igual, né, a lambda vezes e elevado a menos lambda x, né, para x maior ou igual a 0 e 0 caso contrário, tá joia? Se o nosso lambda é igual a 0,1, então onde tem lambda você substitui por 0,1. Consequentemente, a gente vai cair nisso aqui, beleza? Então, vamos lá. Sabendo disso, né, essa duração dessa consulta médica em minutos, qual a duração média dessa consulta? Então, vamos lá. Tá? Se a gente usar, a gente tem duas formas de fazer isso. Obviamente, a gente vai usar a forma mais simples, beleza? A gente vai... Bom, a primeira forma é a esperança de x é igual, seria a integral de x vezes o nosso f de x, que é tudo isso aqui, na verdade, vezes 0,1 é menos 0,1 vezes x, né? dx, 0 até mais infinito, não é? E aqui você cairia no integral por partes para resolver. E essa integral por partes, ela vai gerar exatamente o mesmo resultado, tá? Do segundo método que a gente vai ver aqui, que é o que é mais simples, né? De x, a gente já sabe que é 1 sobre lambda, não é? Então, consequentemente, o nosso lambda não é igual a 0,1, né? Então, você vai dividir 1 por 0,1, ou seja, e de x, tá? Vai ser igual a 10, ou seja, a duração média dessa consulta é de 10 minutos, beleza? Então, a gente usando aqui, né, nosso atalho, né, a nossa maneira mais simples de resolver essa questão da esperança, beleza? Você pode fazer também por esse método aqui, tá? Mas o foco principal, pelo menos momentaneamente, é a gente simplificar, tá? Essa metodologia, beleza? E se você quisesse fazer a variância também, tá? Um bônus aqui, tá? Vou pôr aqui, esperança, a variância de x, né, seria 1 sobre 0,01, não é isso? Que é 0,1 ao quadrado, que seria 100, beleza? Então, essa seria aí a variância. Aí diz o seguinte, olha só,
Qual a probabilidade de que essa consulta dure menos do que 20 minutos? Beleza? Então a gente já sabe, tá? Essa altura vocês com certeza já assistiram a aula de variáveis contínuas, beleza? Então, menos que 20 minutos, a gente sai de 0, que é o ponto mínimo, até 20, não é isso? De 0,1 vezes e elevado a menos 0,1 x, dx, não é isso? Então, vamos lá, né? Isso aqui a gente já viu que vai ser 0,1 vezes. Aí vamos lá para a nossa integral, tá? E elevado a menos 0,1x, você repete e divide pelo que está, botar já negativo aqui, tá? Divide pela derivada do que está no expoente aí, beleza? Então isso aqui vai de 20 até, de 0 até 20, né? Então, cortou isso aqui, ou seja, isso aqui vai ser menos e elevado a menos 0,1x, beleza? Menos 0 é 0,1x de 0 até 20. Certo? Então, isso aqui vai ser quem? Substituindo, menos e menos 0,1 vezes 20 dá menos 2. Não é verdade? Menos e menos 0,1 vezes 0 vai ser 0, na verdade. Qualquer valor elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 1 menos. Isso aqui, eu acredito que vocês concordam que é 1 dividido por e ao quadrado. Beleza? Então, vamos fazer as contas aqui, né? 1 é 1. 1 dividido por e ao quadrado, vamos aqui para a calculadora. E aí a gente encontra o resultado aqui de 0, vou arredondar aqui, tá? Isso aqui é aproximadamente 0,1353, beleza? 0,1353, tudo bem? Então, se você subtrai 1 menos 0,1353, tá? Isso aqui, só para lembrar, tá? Que a gente está calculando a probabilidade do x ser menor ou igual a 20, tá? Que é isso aqui. Ou seja, a probabilidade do x ser menor ou igual a 20 vai ser 1, você subtrai 0,1353, e aí você vai ter como resultado aproximadamente 0,8647, beleza? Então, essa aqui, tá? É a probabilidade de x ser menor ou igual a 20, beleza? Então, basicamente o que a gente tem aqui, pessoal, vou tentar representar graficamente para vocês verem aqui, tá? Nosso lambda é igual a 0,1, beleza? A gente vai ter, nós temos aqui o nosso x, tá? E o nosso f de x, que a gente já tem aí. E a nossa curva, né, é mais ou menos dessa forma aqui, tá? Vai estar mais ou menos assim, beleza? A gente viu que a probabilidade do x ser menor ou igual a 20 é 0,8. Vou colocar mais ou menos assim. Vou colocar 10 aqui, mais ou menos. 10 e 20, né? O que a gente acabou de fazer, calculando isso aqui, da maneira como está aqui, foi simplesmente a área de 0 até 20, ou seja, essa área aqui. Beleza? Ou seja, a gente integrou o nosso f de x do ponto 0, que aqui é 0, até o ponto 20. Com isso, a gente calculou essa área, tá? E aí é pedido outra coisa aqui no item C. Qual a probabilidade da consulta durar entre 5 e 15 minutos, tá? Então, vou botar outra cor aqui. A gente tem o 5 nesse ponto aqui e o 15 aqui, tá? Veja que agora a minha área vai ser a de vermelho, tá? Então, o que a gente vai calcular agora vai ser a área entre 5 e 15, beleza? Então, ó, aqui, beleza? Entre 5 e 15. Então, a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez aqui, tá? Só que a gente vai mudar os nossos intervalos. Então, vamos lá. Letra C. Então, olha só, a probabilidade, na verdade, é 5x 15, tá joia? Então, isso aqui vai ser a integral de 5 até 15, tá?
de 0,1 vezes e elevado a menos 0,1x dx. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Vamos seguir aqui. Ou seja, isso aqui que a gente está fazendo é exatamente calculando essa área em vermelho aqui, tá? Não o intervalo, a área. Então, olha só, isso aqui a gente já sabe, vamos pegar um atalho aqui, a gente já sabe que a integral é isso aqui, né? Então, vai ser menos e elevado a menos 0,1x, tá? No intervalo entre 5 e 15, beleza? Ou seja, isso aqui vai ser menos e elevado a menos 0,1 vezes 15, é isso? Que vai dar exatamente menos 1,5, né? Mas, a gente já sabe que menos com menos vai dar mais, é elevado a menos 0,5. Isso aqui vai ser 1 sobre e elevado a 0,5 menos 1 sobre e elevado a 1,5. Certo? Então, calculadora novamente para a gente identificar quais são esses valores aqui, tá? Vou pôr, assim que eu fizer aqui, vou colocar os dois, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro, a gente vai encontrar o resultado de 0,6065 aproximadamente, tá? Enquanto no segundo, o resultado vai ser 0,2231, tá joia? Então, um menos o outro aqui, consequentemente, a gente chega aqui à nossa resposta, que vai ser probabilidade de 5 menor ou igual a x 15, vai ser exatamente aproximadamente aqui, tá? Que a gente está arredondando, 0,3834. 38,34% de probabilidade. Ou seja, essa área aqui que a gente acabou de ver em vermelho, tá? Ela é aproximadamente 0,3834. Tá joia? E aí, ainda aqui, só para a gente complementar, tá? Antes da gente ir para o R, tem outra situação que a gente poderia perguntar assim, bom, qual seria a probabilidade da consulta durar mais do que 20 minutos, não é? Ou seja, a gente teria que pegar essa área aqui, não é verdade? Você pode fazer de duas formas. Ou você pode integrar de 20 até mais infinito, não é isso? O seu f de x dx, não é? No entanto, como a gente já tem a probabilidade de x ser menor ou igual que 20, não é? Ou seja, a gente já tem a área em azul. A área em azul é igual a isso aqui. Então, para a gente calcular o que está depois de 20, né, a gente teria o complementar. A gente sabe que essa área total aqui, a área total, é igual a 1. Então, se a gente pega 1 e subtrai a área em azul, a gente vai ter a área em laranja. Beleza? Que foi exatamente o que vai dar exatamente esse resultado aqui, ó, que a gente acabou de fazer no item anterior. Então, ou seja, isso aqui, esse aqui é uma maneira de fazer, integrar de 20 até mais infinito nosso f de x. E aqui, você poderia simplesmente usar 1 menos 0,8647. Isso aqui vai ser igual a aproximadamente 0,1353, beleza? Então, é isso, tá, pessoal? Então, para a gente finalizar, isso aqui foram os exercícios, tá? Qualquer dúvida, pessoal, é só pergunta aí nos comentários, tá? Vamos para o R agora. Então, pessoal, aqui, né, chegando aqui no R, olha só. A gente vai chamar o help aqui, tá? É muito parecido, vocês vão ver que é muito parecido com a distribuição uniforme, tá? A gente tem até o código aqui anterior, tá? Que a gente usou na distribuição uniforme. Mas aqui vamos focar na exponencial, tá? Então, chamei o help aqui para o DESP, beleza? Então, olha só. A gente tem DESP, como a gente... Aqui, pessoal, o D, o P, o Q e o R vão significar exatamente a mesma coisa. D, a densidade, né, que é o ponto de f de x quando o x assume um valor específico. P, ESP, né, é acumulada até um ponto específico. O Q, ele vai me dar o quantio, e o R, eu vou gerar valores de uma distribuição. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber aqui, o nosso lambda, o que a gente chama de lambda lá, é exatamente esse rate aqui, né?
É exatamente essa taxa. Então, vamos pensar assim. Eu vou usar DESP aqui, né? Eu vou chamar rate igual a 0,1, certo? Que é exatamente aquela distribuição que a gente viu lá. E eu vou saber a densidade exatamente na média, tá? Ou seja, o x, esse 10 aqui vai ser o ponto no eixo x, né? E a nossa densidade, rate, vai ser 0,1, beleza? Então, esse valor aqui vai ser 0,036. Você pode pensar nisso para qualquer valor, tá? Qual é a densidade no ponto 15, por exemplo? Né? 0,22. Vocês podem notar, deixa eu até organizar aqui melhor, tá? Se a gente coloca, por exemplo, 1, ó, a densidade já é maior, né? Já parte 0,09, né? Ela vai descer a partir de 1, tá joia? Então, aqui a gente vai simplesmente, quando você especifica esse ponto x aqui, que é o ponto na reta, ele vai lá e verificar no eixo y qual é o valor exatamente naquela reta, onde esses dois pontos se encontram, tá? E claro, se eu colocasse 10, por exemplo, numa exponencial que o parâmetro fosse 10, né, seria outra história, né? Seria muito menor aqui. E assim por diante, tá? Então, a gente tem que trabalhar, né? Se você tem uma exponencial específica, você tem que sempre manter o rate aqui, que é o que você vai estar trabalhando, tá joia? O PESP, né, vai ser a acumulada, tá? Então, vamos lá. Eu vou botar agora o seguinte. Eu vou usar isso aqui, esse mesmo ponto aqui. PESP 1, rate 0,1, tá? Ou seja, opa, é P, tá? PESP, beleza? Então, isso aqui é exatamente a probabilidade acumulada no ponto 1. Vamos botar para o ponto 2 aqui. 2, ó, 18. Ponto 3, 25, tá? E assim por diante. Vamos verificar se isso aqui, vocês provavelmente já sacaram, né? Mas vamos verificar o ponto 20, o que acontece? Olha só, 0,8646. 8647, porque a gente arredondou. Ou seja, o que é isso aqui? Vocês estão enxergando aqui agora que a acumulada, quando você pega lá o gráfico da exponencial, você bota o ponto 20 aqui, você vai acumular até o ponto 20, do 0 até o 20. Foi exatamente aquela probabilidade que a gente calculou no exercício, né? Vocês podem notar que o valor aqui coincide, né? Se você quiser saber o que seria maior do que 20, né, vamos simplesmente, a gente pega 1 menos esse valor aí, né, que é a probabilidade. Então, teria 0,1353, exatamente o mesmo valor que a gente encontrou aqui nos exercícios, beleza? E aí, uma outra coisa interessante que dá para a gente fazer aqui seria o seguinte: você calcular a probabilidade de estar entre 5 e 15, não é? Como que você faz isso? Basta você acumular de 0 até 15 e subtrair de 0 até 5. Então, você vai ter exatamente aquela área em vermelho que a gente calculou, tá? Se você acompanhou lá no exercício, você entendeu aqui. Então, vamos lá, ó. 15, a acumulada até o ponto 15, menos a acumulada até o ponto 5. Beleza? E a gente tem exatamente 0,3834, que foi o que a gente encontrou lá no nosso exercício. Beleza? Então, vocês estão vendo tudo se encaixar aqui. Beleza? QESP significa o quantil, né? Ou seja, QESP, eu vou botar aqui 0,5 com o rate igual a 0,1, né? 0,1, tá? Então, 6,93. Ou seja, isso aqui, pessoal, não sei se vocês lembram, né, é exatamente a mediana, né, na nossa distribuição, né? A gente tem uma distribuição assimétrica, né, vai ficar ligeiramente distante da nossa média, que a gente viu que é 10, né? E aí, esse ponto aqui é o que deixa a probabilidade de 50% à esquerda e 50% à direita. Se você quiser 90% à esquerda ou 10% à direita, 0,9, 23, ou seja, 23,02585 é maior do que 90% das observações e menor do que 10%. Então, você pode pensar qualquer quantil entre 0 e 1, pensando entre 0 e 1%, assim dizendo, né, se a gente for trabalhar com percentual. E RESP é gerar valores de uma exponencial, beleza? Então, eu vou colocar aqui 20 valores igual a 0,1, 20 atendimentos
né? Ele vai simular como se fosse 20 atendimentos dessa exponencial com o parâmetro 0,1. É isso? Então ele gera aqui, tá? Então vou colocar aqui um histograma só para que vocês vejam. Vou botar aqui um X, tá? Ele vai gerar novamente aleatoriamente esses dados aqui. Vou chamar histograma de X, tá? Então você percebe aqui, ó, como são poucos valores, ele não tem muita característica de exponencial. Mas vamos aumentar para 2.000 valores, né? Então, ó, quando a gente gera esses valores de X, tá? A gente percebe esse comportamento exponencial, tá? Nossa média é aqui no 10, né? Mediana vai estar mais ou menos ali 6 ponto alguma coisa, né? Entre o 0 e o 10. Então, é isso, tá? Então, pessoal, isso aqui é o básico, tá? Também no R, né? Provavelmente vamos ter outras aulas aí abordando esse tema, tá? Tanto em exercícios quanto no R, mas eu acredito que do básico da distribuição exponencial vocês já tenham aí, beleza? Então, é isso, um abraço e até a próxima.